Então, Ezequiel está sendo movido por Deus, ele ainda não sabe, mas Deus irá fazer com que ele venha profetizar. Capítulo 37 significa mover do Espírito e direção de Deus. Pode esses ossos reviverem? Pode acontecer alguma coisa aqui nesse vale, aonde tudo está morto, esperança está morta, não tem vida, não tem barulho, não tem nada acontecendo nesse vale. Pode, ele diz, o Senhor sabe, Jeová, Deus sabe de todas as coisas. Tem perguntas que não serão respondidas agora, tem perguntas que serão respondidas na glória, na eternidade. Tem coisa que parece que não tem respostas, e Ezequiel está nos mostrando o caminho. Tu sabes, Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele sonda os corações, Ele conhece cada ser humano na terra, Ele sabe o que você suporta, Ele sabe o que você suportou até agora, e é Ele que tem segurado na tua mão, e Ele está em movimento na vida de Ezequiel, e Ele está em movimento em nossa vida. O Espírito de vida todos os dias está nos renovando, e pela fé vivemos, e acreditamos num dia melhor. O salmista vai dizer que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Que noite é essa que ele está dizendo? Talvez não seja a noite de um dia só, seja trevas, escuridão e luto eterno, ou luto por um tempo. Tem certos lutos que nós temos que viver esses lutos, para depois nós acharmos a vida. Como eu disse, Eclesiastes capítulo 3, na última pregação, há um tempo para tudo. E o mais interessante é que o versículo 1 diz que é um propósito embaixo do céu. Há propósito para nascer, há propósito para morrer, de plantar, de arrancar, de abraçar e deixar de abraçar. Há um tempo para cada coisa, há um tempo determinado por Deus, e cada propósito, cada partícula de propósito da sua vida, você evolui como pessoa. Tem lugar que a sua mão não vai, tem coisas que é só para Ele, é só Deus que conhece tudo. Pode, Ezequiel, acontecer algo aqui? Tu sabes, Senhor, então profetiza. O que é profetizar? Profetizar é liberar uma palavra para acontecer algo no futuro, e ele profetiza, e começa a acontecer um reboliço no vale. Esse vale não tinha vida, não tinha som, e agora começa a acontecer o barulho, um pequeno sinal, ele vai aumentando, e a descrição da narrativa vai dizer que é osso com osso, vai batendo osso com osso, estão se formando esqueleto ali daquelas pessoas que estavam mortas, simbolicamente falando, e aquele reboliço ele vai aumentando, e cada osso vai se encontrando no teu lugar, não tem nada fora do lugar, Deus põe tudo no lugar na hora certa. Aí está acontecendo, o maior osso do corpo humano é o fêmur, e o menor fica dentro do ouvido, e naquele reboliço, cada osso voltou para o seu lugar. É assim que Deus faz, cada coisa vai alcançar o seu lugar, para que a vida melhore um pouco para nós, porque aonde não há esperança, o Espírito de vida paira e traz esperança sobre nós. Não tem nada perdido ainda, com Jesus somos mais que vencedores. E começou a se formar osso com osso, carne, pele, e ali se encontrava, e aonde nós lemos, está faltando algo. Humanamente falando, está faltando vida. E ele vai dizer no versículo 9, profetiza, filho do homem, profetiza o Espírito, aos quatro ventos. Tremendo isso, senhor. Você sabe de onde que vem o vento?
Você consegue controlar o vento? Você pega o vento? Isso é mistério de Deus. Isso é coisa linda da natureza. Eu queria abrir um parênteses para dizer, querido, que em alguns momentos de nossa vida, nós seremos comparados a um moinho. Quem conhece os moinhos antigos? Quem é mais do interior? Os moinhos que é movido a vento, para produzir energia, para produzir algo. Esse tipo de moinho, irmãos, se tiver vento, ele se movimenta. Se não tiver vento, ele para. E se o vento vem do norte, impulsiona ele para uma direção. E se o vento vem do sul, impulsiona para outra direção. Mas pouco importa qual direção que o moinho vai. O que importa é a utilidade dele, que é o quê? Fabricar energia, fabricar força. Em alguns momentos da nossa vida, você vai ser como um moinho. E o vento do Senhor virá sobre a tua vida. Ora você produz para cá, ora você produz para lá. O que importa é que você está gerando vida, gerando força em alguém. Talvez você ache que não está aguentando essa luta, mas a mão de Deus está sobre a tua vida. Talvez por causa de você alguém está de pé ainda. Por causa de você alguém está sustentando ainda. Levanta a tua mão, porque o Espírito de vida traz vida sobre a tua casa. Aleluia. Escute. Um apóstolo muito usado por Deus na terra, que é o apóstolo Paulo. Ele teve a experiência a ponto de dizer: quando estou fraco, sou forte. Aleluia, você está seguro na mão de Deus? Se você pudesse fazer diferente, faria, sim ou não? Se nós pudéssemos, se Deus falasse assim: toma esse papel, é a sua vida, e escreve como seria, você daria a vida para alguém. Você, aleluia, morreria no lugar de alguém, mas a Bíblia diz que já tem algo escrito que é a palavra. Alguém já morreu no seu lugar, e esse alguém é o Filho de Deus, é o nosso Senhor Jesus, aleluia. É Ele que traz vida para a tua casa hoje, aleluia. Os 4 ventos irão invadir o vale, o vento do Espírito de vida vai invadir o vale da sua vida, vai invadir o vale da minha vida, vai invadir o vale da vida da igreja, e vai trazer vida. E vai trazer vida porque precisa ter esperança. Israel está numa terra que não é dela, estão sofrendo porque eles querem adorar em Jerusalém. Mas há um tempo determinado por Deus de vocês não estarem na sua terra. Até o tratamento de Deus expressa o amor dele. Depende da sua ótica. Por isso que o Evangelho do Senhor, ele vem para transformar a nossa vida e mudar a nossa ótica. Tem pessoas que têm visão de túnel, que não conseguem enxergar muito bem. Mas o Evangelho vem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É um conjunto de coisas. Você, através do Evangelho, você vai se conhecer melhor. E vai olhar para a cruz do Calvário e dizer: é eu que deveria estar lá. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Não tem um santo sequer na terra. Ou seja, não há um que não tenha pecado na terra. Por isso que ele enviou o que ele tinha de melhor, que é o Filho dele. Esse Espírito agora no vale de osso seco, aleluia, está trazendo vida aonde estava tudo morto. Fico eu pensando e digo: segura aí, Ezequiel, porque o vento é forte. Porque o vento de vida, aleluia, não vai deixar um osso sequer sobrando no vale.
Vamos supor que há um vale e há muito tempo que aquele osso se encontra lá. Aleluia. O vento natural que passava ali empurrava um osso para lá, um osso para cá. Tem osso debaixo de terra, debaixo de galho, escondido. Mas aí o espírito de vida, que é o vento que está vindo, vai tirando tudo aquilo que está impedindo e não fica um osso sequer. Aleluia. Se Deus entrar na tua vida por completo, não fica nada morto. Há esperança para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Há esperança para a árvore que foi cortada pelo cheiro das águas. Palavras de Jó. Quer ver alguém que sofreu mais na Bíblia? É lógico, na visão humana, porque o maior sofrimento foi na cruz do Calvário. Mas tem alguém mais provado do que Jó? Na visão humana? Perde bens, perde filhos, perde amigos, perde prestígio, perde moral. E ele está dizendo, ainda que a árvore foi cortada, com o cheiro das águas, dará os seus brotos. Ele está falando de esperança. Às vezes, aleluia, a sua vida ela foi cortada por alguma coisa. Mas o Espírito de Deus, ele traz vida novamente. Nós temos que olhar para frente. Nós estamos de subida. Estamos em direção a Canaã de Cristo. E esse Espírito que move em nós é o que nos sustenta para enfrentarmos as batalhas. O outro moinho, são vários moinhos que tem. Tem moinho industrial, mas eu queria falar desses mais. Tem um outro moinho também que ele é movido pela correnteza das águas. Para produzir também energia. Quanto mais forte a correnteza, mais o moinho se movimenta. Em alguns momentos da nossa vida, haverá também correnteza forte. Davi diz em alguns salmos, a correnteza das águas me cercaram. Existe correnteza forte na minha e na sua vida. Mas não é para te matar, muito pelo contrário. É para que você gere mais energia. É que você gere mais vida, porque alguém precisa de você, louvado seja o nome do Senhor, alguém precisa olhar para você e sentir vida, aleluia, seja uma atalaia de Deus, seja uma lamparina acesa, seja alguém que, aleluia, que ainda que você não está aguentando nada, você está a ponto, aleluia, de explodir, mas você consegue levantar um que está fragilizado. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, se segura porque o vento será forte. Quando Deus entra na vida de alguém, acabou-se as trevas. Ele dissipa as trevas. Nós somos lavados pelo poder da palavra. Somos purificados pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É Ele que segura em nossas mãos. O segundo moinho que eu estou dizendo, as correntezas, quanto mais forte, quanto mais água tiver, mais ele gira. Aleluia. Em alguns momentos as coisas vão acontecer na sua vida, não é para te matar, é para gerar mais vida. É para você entender que você tem que ser um condutor. E as suas palavras é um gerador de vida. Porque Salomão vai dizer, o poder da vida está na língua e as fontes do nosso coração. Jesus diz, que a boca fala, o coração está cheio. E do coração do homem saem as coisas mais perversas. Aí quando nós entendemos que precisamos profetizar bênçãos em nossas vidas. E acreditar que as palavras do Senhor, eu tenho experimentado algumas coisas. Porque eu já fechei os meus ouvidos.
para as coisas da terra. E abrir os ouvidos para a Bíblia. Se vier algo contra a sua vida, usa a palavra de Deus. Levantou, mas a Bíblia está dizendo que eu posso. Teve um que perseguiu, pegava as vestes, viu a morte de um jovem, mas depois ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Vai lá e levanta ele, que é um vaso escolhido, terá que padecer muito pela minha obra. Deus é Deus de perdão, Deus é Deus de força. E se algo vier para tentar te abater, aí você vai em Isaías, os que esperam no Senhor, 31, renovarão vossas forças. Eu estou assim agora, não vou lutar mais sem palavra não. Aleluia, pastor, você é isso, a sua igreja é isso, não sei o que é isso. Aí eu olho para a Bíblia está dizendo, não, a Bíblia está dizendo isso não. A Bíblia está dizendo, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Eita glória! Quem é esse que está no meio? É o nosso Rei Jesus. Aleluia! Então os levantes precisam achar o quê? Aleluia, o escudo da fé. A palavra que é a espada do Espírito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou meio assim, quando o adversário se levanta, o adversário de nossas almas, eu falo, peraí, só um pouquinho, deixa eu consultar o meu pai aqui, peraí. Não, você está errado. A Bíblia está dizendo que eu não sou merecedor do céu. A Bíblia está dizendo que alguém morreu no meu lugar, e esse sim foi dado um nome acima de todo nome. E é Ele que é o herdeiro. Mas a Bíblia está dizendo que eu sou o co-herdeiro nele. Se eu aceitá-lo, aleluia, eu terei participação naquilo que ele herdou. Então a Bíblia está dizendo que eu não sou bastardo, que eu sou filho. É a Bíblia. E essa Bíblia nos lavou. Aprenda a se proteger. Porque os momentos maiores de angústia, passa tanta coisa ruim na nossa cabeça. Quer ver uma coisa? Eu falei com os irmãos. Elias, ele vence os profetas, nem isso? Mata os profetas na beira do rio, os falsos profetas. Corre quilômetro. Ora, a chuva desce. Aí depois manda um mensageiro de Jezabel a ele. E diz assim, amanhã mesmo. Essa mesma hora, e ela falou que você estará como um desses aí. Ele sai com medo com o seu moço, deixa ele no lugar e continua andando pelo deserto, vai debaixo de um zimbro, deita lá e pede a morte. Se ele quisesse morrer mesmo, era só esperar Jezabel no outro dia? Era ou não era? Não. Foi correr e debaixo do zimbro falou, Deus, eu não sou melhor do que meus pais. E deitou para morrer. Nós às vezes fazemos isso. Nós vamos para os pés do Senhor e começamos a querer fazer uma espécie de proposta. Tira minha vida, Senhor. Não estou aguentando mais. Mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, sim ou não? Alimentou Elias 1, 2 vezes. E diz, levanta. Ainda tem uma estrada pela frente. Ele ainda vai ungir rei, vai ungir Eliseu. O que Deus diz nessa noite para mim e para você, levanta. Debaixo desse zimbro aí, pelo amor de Deus, que não é o final da sua vida. Aleluia, o ponto final, a última palavra, quem dá é o Senhor, aleluia. Você ainda está gerando vida para alguém, querido. Você ainda é a força que está sustentando. Você é o pilar que está sustentando algo. Aleluia. Não, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estou fraco, sou forte. Aleluia. Você está fortalecido no espírito de vida. É Deus que está te sustentando. Segura na mão dele e vai, querido, e vai e avança. Porque Deus é poderoso. Nesta noite, em nome de Jesus, eu profetizo, toda escuridão bate em retirada agora, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Então, em vez de quando, nós vamos ser como moinhos. Fechou? Aleluia. Se vier o vento jogando nós para lá, nós vamos produzir mais. Se vier as correntezas sobre nós vamos produzir mais. Porque nós devemos chegar até o final, nós já demos a largada. E o nosso alvo é Cristo. Para que nós venhamos dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quantos de nós chegaremos lá? Quem pega o arado não olha para trás. É perigoso olhar para trás, vai sair do trilho. Pode se machucar. Pega esse arado. Continua avançando. Aleluia. Essa pequena tribulação aqui na terra não se compara com a glória que irá se revelar. Ser crente é o barato. Ser crente é bom demais. Ser crente, você só precisa ser você mesmo. Só isso. E crer no Senhor Jesus. Alguém dizer: você é muito fraco. Você fala: eu sou forte, é Deus na minha vida. Aleluia. Você não vai conquistar nada. Eu falei: até hoje eu conquistei não, mas quem conquista é Deus, porque Ele é vitorioso. Aleluia. É Deus, irmão. Você tem um pai. Já viu na escola? Vou chamar o meu pai para você. Você tem um pai. E eu não estou nem aí mais. Se eu tenho um pai, uma morada eterna. Não foi isso que Jesus disse? Que ele disse que ele não poderia ir com eles, mas ele iria preparar o quê? Muitas moradas. Então a Bíblia está dizendo que você tem um lugar para passar a eternidade. A Bíblia está dizendo que aqui você terá aflições, mas ele já venceu. A Bíblia está dizendo aqui que é melhor juntar tesouro no céu do que na terra, que aqui o ladrão rouba e aqui corrói, não é isso? É a Bíblia. Eu não falo nada mais de mim. Eu vou perder tempo para o diabo? Ele tira a sua vida. Eu falo: que vida? Que vida que você está mandando eu tirar? Vou tirar onde? Se eu não tenho mais. Não é assim? Olha aí, o seu salário caiu hoje, não deu nada. E daí? Consegui dizimar, ué. Ofertei. Agora, fazer prova com Deus. E as portas se abrirão. Sabe a minha oração? Deus, está na tua mão o aluguel da igreja. Está na tua mão, os projetos não é de Deus. Então eu vou descansar e dormir muito bem. E acordar nos horários de madrugada para orar e dormir de novo. Porque se essa obra é do Senhor, ela vai para frente, sim ou não? Se não é, não vai. Aleluia. Aprenda a se esconder, nós estamos acabando. Aprenda a se esconder na asa do Espírito. Aprenda a se revestir da palavra do Senhor. Aleluia, para que nenhum pensamento venha contra ti. Você não consegue tirar pensamento ruim com outro pensamento. Ah, não, tem que ter pensamento positivo. Não, não, não. É palavra. É a Bíblia. Satanás, a Bíblia diz que se eu crer, eu verei a glória de Deus. Aleluia. Se creres, verá a glória de Deus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Só creia. Só acredita, eu sou a ressurreição. Querido, Ele é a ressurreição. Ele é tudo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui que eu estou me escondendo. Quer me achar? Vem para cá. É aqui que eu estou me escondendo. E eu achei alguns aqui também. Achei. Atos capítulo 17. Os homens pregando na sinagoga. Paulo, Silas. Alguns judeus, percebendo que eles estavam ganhando pessoas se convertendo a Jesus. A Bíblia diz que eles juntaram com malandros e começaram a perturbar toda a cidade por inveja. Por inveja, irmão. Inveja é terrível, sim ou não? Eu e você não temos inveja.
Nós temos inspiração. Porque você olhar uma pessoa e admirar é uma coisa, não é inveja. Inveja é você falar, ele não merece, eu quero estar naquele lugar. Aí já começou a bandear para o outro lado. Mas vamos embora, querido. Então, segura na mão de Deus e continua indo. É um Deus que a Bíblia revela que Ele está muito mais perto do que nós imaginamos. E às vezes nós não temos noção de quanto que Ele pode nos usar nessa terra. Você só precisa estar de pé, porque Ele pode te levar para um lado ou para o outro. Depende de onde o vento estiver ventando. Pastor, estou diante de uma linha de combate. Estou vencendo o meu pior pesadelo. Aleluia. Vai vencer. Sabe por que você vai vencer? Porque é preciso vencer para ter vida. E Ele está te dando vida hoje. Vida, vida, vida. Porque nada fugiu do controle, nada fugiu da mão de Deus. Louvado seja o Eterno. Quando aquele exército se levanta extremo, um grande exército é se formado, Deus começa a palestrar com o profeta dizendo, toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel era o vale. E toda a casa de Israel se transformou num grande exército forte. Deus é Deus de trazer esperança no vale. Receba a tua vitória. Nessa noite. Cadê os crentes que vão morar no céu? Que tem um nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias.